Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um ótimo Vasco, um querido Vasco e um bom café da manhã, porque eu sei, você, torcedor vascaíno, estamos numa fase tão boa, tão tranquila que você quer escutar sobre Vasco da Gama desde a hora que você acorda até a hora de você ir dormir. Meus amigos, Clube de Regata Vasco da Gama, vou voltar a chamá-lo assim, vence o Corinthians, quebra um tabu de 14 anos. Temos o anúncio da volta do Cria Felipe Coutinho. Temos dentro de campo um treinador. Sim, temos. Não está efetivado, mas está no coração da torcida. Temos um clima maravilhoso que não foi de festa, mas sim de jogo tenso, sabendo da importância da vitória hoje. E temos, enfim, meus amigos, a conta de uma fase que a gente não tem um Vasco da Gama voltando a ter seus brios. Vem, meus amigos, aqui falar do pós-jogo de Vasco e Corinthians, de torcedor para saber de classificação, melhor jogador, pior jogador e tudo mais que ocorreu dentro de São Januário. Estava lá assim, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres vascaínos. Estamos muito felizes porque, pelo que estamos vendo dentro de campo e uma reestruturação fora de campo, a primeira opinião é: parabéns, Pedrinho. Você está ralando, você está fazendo de tudo que é melhor para o Vasco da Gama. Tem muita gente que vai te criticar, tem muita gente que vai te elogiar, como eu estou te elogiando aqui, mas eu tenho que reconhecer que você está sendo um ótimo presidente, talvez o presidente que a gente estivesse necessitando para uma reestruturação e botar a vascaidade nesse Vasco da Gama, como você mesmo fala. Bem, meus amigos, ontem, pela 16ª rodada já do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama vence o Corinthians e dá um pulo na tabela que você está vendo já aí. Já vamos direto para a tabela. O Vasco hoje se encontra em 10º colocado, com 20 pontos em 16 jogos e 6 vitórias, sendo 3 consecutivas. E olha, tô vendo mais vitória por aí. Os próximos jogos é quarta-feira que vem contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, jogo sempre difícil, às 7 horas também. E dia 21, acho que é sábado ou domingo, deve ser o jogo da TV contra o Atlético Mineiro, que tá mal das pernas, também lá em Minas Gerais, às 4 horas da tarde. A gente pode ver mais duas vitórias aí? Você, vascaíno, tá confiante? Você não tá vendo mais duas vitórias aí? Você tá vendo mais duas vitórias aí? Nisso, a gente está naquela fase da Sul-Americana e a gente está se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento. Eu ainda estou falando que o nosso objetivo esse ano é fugir do rebaixamento. Pô, tu tá sendo muito pessimista, Marca. Não, estou sendo um pouco realista assim. E ontem a gente viu como o nosso elenco é limitado. O Rafael Paiva teve que botar o JP, o garoto de 19 anos, teve que botar um garoto, Breno Lopes, de 16 anos, porque simplesmente estamos com faltas de peças no elenco. Mas foda-se, estamos jogando bem, estamos conseguindo as nossas vitórias, é graças a muito esforço. E esse cara, Rafael Paiva, como eu falei aqui, se ele não será efetivado, eu acho que por dentro, já internamente, já está efetivado, porque está trazendo ótimos resultados. O Vasco da Gama fica a 8 pontos da zona do rebaixamento, onde você tem Corinthians na porta, já com 16 jogos e 12 pontos. Fluminense permanece em último com 7 em 15 jogos. Aí vem o Atlético Goianiense com 11 pontos em 15 jogos. E o Grêmio, que perde novamente ontem, com 11 jogos, em 11 pontos em 14 jogos. Ou seja, o Grêmio aí, não sei se Renato Gaúcho sobrevive aí mais uma derrota, tá? Enfim, meus amigos, a gente está na zona do Sul-Americano, o que nos respira e que nos dá até possibilidade de ansiar algo a mais. Como eu falei, eu ainda estou muito para fugir da zona do rebaixamento. Aqui eu vou fazer aqueles pedidos tradicionais, galera. Se inscreva no Marca Vasco, não esquece. Dê uma curtida nesse like, porque eu sei que você está gostando de escutar sobre o Vasco da Gama. Você vai escutar agora sobre o jogo. E aperte aquela sinetinha para você ficar ciente das lives e dos vídeos aqui pela parte da manhã e lives de segundas, quartas e sextas às 3 horas da tarde. Inscreva-se no canal e dê o like aí. Muito obrigado aí pela sua audiência. Voltamos agora aqui falar então da partida. Para surpresa de muitos, né,
infelizmente, como eu falo, como o nosso elenco é limitado, esses caras acabam sempre voltando, né? A grande surpresa foi a entrada de Praxedes no lugar do Estrela, que teve operação, no lugar do JP, que o Rafael Paiva decidiu ser mais ofensivo dentro de casa, com certeza, e no lugar de Payet, que não volta a jogar nunca, e possivelmente agora também, no lugar de Felipe Coutinho até a estreia dele, ou seja, na última rabeira era o Praxedes que tinha que estar jogando, e essa foi a grande surpresa. O Vasco entra com um time normal. O Léo Jardim, o Paulo Henrique, depois a gente vai falar um pouco de Paulo Henrique, que partidaça. A zaga, Léo e Michael, sempre demonstrando uma insegurança, ao meu ver, não transmitindo a segurança devida para o torcedor, mas deu para os gatos, jogaram bem hoje, ontem, né? Aí o Lucas Piton também foi um monstro dentro de campo. No meio de campo você teve o Hugo Moura, que foi muito bem também, só que não aguenta jogar o jogo inteiro. E para mim, você teve Matheus Cocão, tanto que ele teve o poder aí de ser a minha capa desse vídeo. Que eu acho que a gente, se tem uma fila do perdão, eu estou nela. Parabéns, Matheus Cocão, pela sua reviravolta, inclusive na carreira e dentro do Vasco da Gama. Vamos falar mais um pouco dele, sim. E lá na frente, o tal do Praxedes, o Adson, David e o Vegete. O jogo começa muito tenso, muito duro. O primeiro tempo foi muito ruim, onde você teve pouquíssimas ou raras oportunidades, uma pelo Corinthians, algumas outras pelo Vasco da Gama, mas nada assim muito eficaz. Um jogo muito truncado. E eu acho que assim, você teve um jogador como o David, que recebeu logo um cartão amarelo pela milésima vez, porque ele levanta o braço naquela marcação, naquela simulação do jogador hoje, que todos fazem isso. Eu acho que ele sentiu esse cartão amarelo, tanto que não foi o melhor jogo dele. Quer dizer, foi um dos piores jogos que eu acho que eu já vi do David em campo. Mas assim, fica. E só que a gente tem que falar um pouco do Praxedes. Vamos falar dos piores jogadores, então, nesse primeiro tempo. Porque, ao meu ver, o Praxedes me chamou muita atenção. Como ele não consegue dar sequência numa jogada, teve um contra-ataque puxado pelo Adson, aonde ele vai, parece que é a calça jeans molhada, né, pesado, aí toca, o toque dele não é rápido, aí os zagueiros do Corinthians conseguem chegar na frente do Adson, aí você acaba com contra-ataque, ele recebeu umas bolas dentro da área, não consegue. Cara, Praxedes, você está tendo oportunidade, mas não está rendendo no Vasco da Gama e acho que a torcida está muito chateada contigo já, não aguenta mais. Saiu aplaudido no segundo tempo, mas por aquela coisa de esforço, acho que o Vasco já estava 1-0, então beleza, né? O Paiva volta para o segundo tempo com o mesmo time e lá a gente consegue achar um Matheus Cross Cocão, como o pessoal está chamando, né? Que passe que ele dá para o Lucas Piton. Além do mais, aqui hoje já vamos falar dos melhores jogadores. Se David e Praxedes foram os piores para mim, que o David sentiu o cartão amarelo e não jogou bem, também não estava dando sequência nenhuma, a gente tem que falar de 3 jogadores que foram ótimos, e principalmente nesse segundo tempo. O primeiro deles, eu vou falar até do Lucas Piton, que foi o autor do gol, não acho que ele foi melhor, mas que gol que ele recebe uma bola do Matheus Cocão, já corta o zagueiro e já chega chutando numa rapidez de pensamento muito bom. É um craque, eu acho que ele tinha que estar na seleção já faz muito tempo, né? Outro jogador que a gente tem que chamar muita atenção nesse segundo tempo é o PH. Que partidaça. Talvez esse sim tenha sido a melhor partida que eu vi do PH. A gente sabe que ele é limitado, muita gente já começa a xingar ele só de tocar na bola, mas que disposição, que correria, que dribles, parabéns, que deu uma segurança ali daquele lado direito, muito bem. PH ontem jogou barbaridade. Mas aqui eu tenho que fazer uma menção honrosa para Matheus Cocão, e eu quero saber de vocês qual foi o melhor jogador e qual foi o pior jogador da partida. Para mim, o melhor, Matheus Cocão. E o cara, em campo, que você viu como ele botou no bolso o meio de campo ontem. Cruzando, invertendo bola, disputando, acertando quase todos os passes. E ele mete essa bola pro Lucas Piton. Que categoria, na medida do Lucas Piton. Metade do gol dá o Piton. Você fez grande jogada, mas dá pro Matheus Cocão. Ontem jogou demais. Tanto que teve logo depois desse passe do Lucas Piton, o Matheus Cocão tenta um passe até meio parecido para o David, aí não deu certo, a galera, calma, baixa a bola. Mas ontem ele acaba sendo substituído, porque já tinha cartão amarelo, machucado, muito aplaudido pela torcida e merecido. E aqui eu sempre critiquei muito, o quinto reserva lá do Náutico, e são aqueles jogadores
que a exceção, né? Que a exceção que comprova a regra, né? Normalmente vem os bagres e esse cara foi um achado. Ele deu uma reviravolta no Vasco da Gama e eu acho muito bacana essa história do Matheus Cocão. Parabéns, cara. Ontem jogou muito mesmo, galera. Você dentro de campo, dentro de São Januário que você via isso. Parabéns, cara. Aí no final já do jogo, né? O Esforça que ele entra, Zé Gabriel entra aquela galera, né? Aí que eu falo da limitação do elenco. Por exemplo, a gente reclama do Praxedes, mas ontem o JP não entrou bem também, lento, meio perdido. E aí tem que botar um moleque, Breno Lopes, que ele logo dos primeiros lances já leva um cartão amarelo. Complicado, é complicado. Enfim, é a limitação do elenco. Mas o Esforça vai e faz um golaço de falta, que é muito tempo que a gente não vê. Parabéns, Esforça, também. Tá treinando, falta isso. Como que a gente faz falta o gol de falta, né? É bom ver um cara batendo falta bem, né? Engraçado também, muita gente tá botando culpa no goleiro, porque no primeiro tempo teve uma falta parecida, né? Só que pés trocados, né? O Esforça bate com o esquerdo, o outro cara corintiano bateu com o direito, por uma bela defesa do Lucas Piton. Talvez tenha sido a única defesa do Lucas Piton. As demais foram bem seguras, todo o time do Vasco foram bem seguros, não passou sufoco no momento algum. Não sei se pela ruindade do Corinthians, complicado, mas o Vasco ontem teve, assim, fenomenal. Faz tempo que eu não vejo um Vasco tão dominante, assim, tão bem, mesmo com o elenco fraco que ele tem, e eu sempre vou bater nessa tecla. Mérito para o Rafael Paiva, que com certeza deu uma organizada. Méritos para o vestiário do Vasco, deve estar bom clima. Aqui a gente tem que falar um pouco do também, queria falar do Felipe Maestro, que não está dando entrevista, nunca mais falou, mas você vê que tem uma percepção de mudança também no vestiário, de colocações pode ter sido também já com o dedo do Felipe Maestro, e você vê que com a saída de alguns jogadores, né, Galdames, que sempre entrava e tudo mais, a gente vê essa garotada às vezes surgindo, Leandrinho entrou em campo, então parabéns ao Rafael Paiva, parabéns toda essa comissão técnica que está fazendo o Vasco, pelo menos sonhar com voos mais altos. É que eu falo aqui, para mim a luta ainda continua sendo contra o rebaixamento, mas agora acho que a gente já dá, pelo menos ali, faz tempo que a gente não viu o Vasco numa primeira página. E eu gostei de ontem, porque tinha tudo para ser aquele clima de festa, né? De churrasco, com a apresentação de Felipe Coutinho. Eu acho que nem a torcida assim, estava sabendo que era um jogo duro e foi de festa, óbvio, depois da vitória, mas antes era de cobrança e de tensão. Isso eu acho legal. Eu acho que esse clima não interferiu dentro de campo. Muito bom. Parabéns a todos. Sendo assim, o notícia do Felipe Coutinho será apresentado em São Januário às 11 horas e 11 minutos, que é a camisa que ele vai usar neste sábado. Eu não tenho outras informações aqui ainda. Depois eu passo para vocês se vai ser entrada franca, como é que vai ser a apresentação dele, se vai ter show. Mas é em São Januário às 11 horas e 11 minutos. Esse final de semana não tem jogo. Então, meus amigos, muito obrigado. Vamos torcer aí. Curtir, cara, 3 vitórias seguidas. Faz tempo que a gente não vê o Vasco da Gama. E aquela confiança de que a gente pode ir para uma quarta, para uma quinta, ou de repente para uma sexta, que depois você vai enfrentar o Cuiabá em São Januário e voltando a ser o Vasco que a gente sempre quer, né? Cai quebrando esses tabus, vencendo nossos adversários e conversando com autoridade. Parabéns a todos. De novo, Rafael Paiva, Matheus Cocão, PH, todo o time está merecendo aplauso e você, torcida vascaína, mais ainda. Muito obrigado a todos, tchau e saudações vascaínas.